Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro, o terceiro melhor clima do mundo. Convido a você a dar um pulinho aqui quando possível. Clima realmente maravilhoso, muito gostoso, e hoje é dia 17 de março de 2021. Estamos fazendo essa segunda edição da live aqui do dia 17. Por acaso, estamos na live número 74, nessa que é a 8ª semana de trabalho que viemos fazendo por aqui. Muito bom, tenho aprendido muita coisa trabalhando aqui contigo, tem sido uma experiência incrível. Eu acho até que eu dou um pouquinho de parabéns por mim, não tanto assim pelo conteúdo da live, né? Eu me esforço para fazer o melhor, mas eu sei que eu tenho as minhas limitações. Mas eu depois, avaliando todo esse trabalho que eu tenho feito, 2 vezes por dia, a edição da manhã e a edição da noite, eu acho que eu tenho sido uma pessoa assim corajosa, porque para ter assim alguma coisa para passar todos os dias na edição da manhã e na edição da noite, realmente é algo que eu acho que tenho me surpreendido, né, pelo que eu tenho feito aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse ar que a gente respira. E a gente faz isso tão automaticamente que acaba nem dando tanto valor. E eu li, né, nesse meu capítulozinho 46 do livro Em Frente Sempre, que está aqui do meu lado, uma página muito especial nesse capítulo 46. E é de um cacique americano. O nome desse cacique, Seattle. Pois é. Um presidente americano, isso nos idos de 1855. O presidente dos Estados Unidos, na ocasião, eu ia arriscar um nome, mas eu posso falar uma besteira tão grande, eu não vou falar. Não me lembro. É fácil ver qual foi o presidente. Mas o cara quis comprar a terra daquela tribo. E o cacique mandou uma carta para ele, explicando, né, as motivações dele e explicando o porquê daquilo. Isso a gente vai falar daqui a pouco, com mais detalhe, mas uma das coisas que ele fala é justamente sobre a gente sentir o ar que a gente respira. A gente vai falar isso já já. E eu queria chamar a atenção que pelo fato da gente não ouvir a nossa respiração, o nosso pulso e uma série de coisas, a gente traz consequências pesadas, né, para a gente. Chegando aí o pessoal. Tudo bom, Márcia? Estamos aí já. E a gente leva uma vida tão corrida, que a gente acaba tropeçando nas próprias pernas e perde uma das capacidades, um dos dons que nós temos, que é o da cautela. Se você botar uma comida para um passarinho ou para um bicho qualquer, né, que você queira que se aproxime de você, sei lá, se você mora perto, né, de uma mata, ou se os passarinhos vêm visitar você e você colocar uma comidinha ali bem apetitosa para ele, ele não chega direto na comida, né? Ele chega, olha para um lado, olha para o outro. Então ele tem algo que a gente chama de cautela. Até os tubarões, um dos maiores predadores do mar, um tubarão branco, que é uma fera, né, bastante predadora, né, ele não chega e vem direto na presa. Ele rodeia
a presa e analisa a situação, até que ele se sente seguro e ataca. Assim são os animais, todos eles, todos. Uma onça, um leão, um gato. Você vê aquele gato chegando devagarzinho, né? Examinando o ambiente antes dele fazer o ataque na sua presa. E um simples passarinho, se você botar uns miolinhos de pão, um alpiste, uma fruta, uma banana, qualquer coisa que seja do interesse do passarinho, ele não vai direto. Ele chega perto, vai vendo, analisa a situação até que ele vai. Porque ele antes, ele quer ouvir o que tem em volta. Os movimentos, os barulhos, os cheiros, né? Todos os animais são assim. E era para sermos assim também. Mas existem 3 situações que deixam a gente fora de si. 3. E a gente acaba não pensando, né? Estamos aí nos aproximando do domingo de Páscoa? Acho que sim, né? Os supermercados, as lojas estão cheias de bombons, chocolates e tudo mais. Pois é. Então, um desses 3 elementos que perturbam a gente e tiram, né, desequilibram, na verdade nós estamos desequilibrados. E a gente ataca sem perceber muito o que a gente está fazendo, sem muita noção dos acontecimentos, sem fazer uma avaliação mais profunda sobre aquilo que a gente vai atacar, é a comida. E eu chamo a atenção de você que quando nós comemos, nós utilizamos os 5 sentidos físicos simultaneamente. Paladar, a visão, a audição, se o elemento é crocante, por exemplo, ou no ato de cozinhar a gente ouve o barulhinho, né, da frigideira, do refogado, alguma coisa assim. O olfato, o paladar. Não sei se eu falei os 5, acho que esqueci o tato, né? Visão, olfato, paladar, tato, audição. Então a gente come com os olhos, visão, olfato. O cheiro acaba que a gente se descontrola pelo olfato também. O paladar, a gente tem vontade de saborear aquela guloseima, né? Eu queria usar uma outra palavra que não me ocorre agora. Aquela iguaria, né? A visão, olfato, paladar, o tato, a textura na boca da gente e a audição, o barulhinho daquele alimento sendo degustado, né, enquanto mastigamos aquele alimento. Pois é, visão, olfato, paladar, tato, audição são 5 elementos que nós utilizamos no ato de comer alguma coisa. E a gente tem visto aí estatísticas lamentáveis que aqui no Brasil, né, que é o país que a gente mora, tem mais de, eu acho que chega a 60% da população está obesa. Que chato, né? 60% da população. Eu não sei se esse dado é muito preciso, mas mais de 50%. Então, por quê? Porque a gente não consegue se controlar. Então a gente vai e ataca sem a cautela que os nossos irmãozinhos selvagens têm. Desde o tubarão, o passarinho, o gato, a onça, qualquer animal, o mico, as aves, os peixes, tudo, né? A gente não tem essa cautela, a gente não avalia, a gente ataca loucamente. Então, o alimento é um desses 3 elementos que desequilibram a gente. Na verdade, que deflagram aquele desequilíbrio que nós temos dentro de nós. Um segundo elemento é o sexo. Quantas vezes
a gente tem visto famílias sendo destruídas, um relacionamento, às vezes antigo, sendo destruído, porque ele ou ela se interessou por uma outra pessoa e porque não conseguiu resistir à tentação e se livrar do mal, né? E acabou que se perdeu naquela segunda relação, terceira ou em várias relações sexuais. Então, as tentações, né? E existe toda uma mídia, toda uma cultura, né? Principalmente aqui no Brasil, de se vestir de uma forma mais ousada, mais sedutora, de usar, né, jeitos e traquejos para seduzir, situações que convidam a provocação, né, a sedução. Então, o sexo, inclusive, né, tem sido feito, acho que eu posso dizer no planeta inteiro, mas vamos falar só de Brasil, de uma forma meio desenfreada. E quantas doenças decorrem do sexo? As chamadas DST, doenças sexualmente transmissíveis. Pois é, lamentável, né? Isso que a gente acaba sofrendo. Então, com o que nos descontrolamos? Comida. É uma coisa que na verdade, nós somos descontrolados. Então, a comida é algo que balança com a gente. E a gente usa os 5 sentidos no ato de se alimentar. Segunda, o sexo. Também usamos simultaneamente os 5 sentidos ao fazermos o sexo. Então, é algo que mexe com muitos canais, né, dos nossos sentidos. Então, é o cheiro que tem no sexo, é o tato, é o contato. Então, esse nosso desequilíbrio, ele se manifesta facilmente por nos deixarmos seduzir pelas situações provocantes. Então, esse é o segundo elemento. E existe um terceiro, que eu estava falando aqui desde o início. Comida, o sexo e o consumo. Basta ver, né? Quanto que existe de gente endividada. Quantas pessoas se sentem endividadas pela mesma condição, a falta de cautela. Então, não temos a cautela no ato de predar um alimento, não somos cautelosos no ato de nos relacionarmos de forma mais íntima e não somos também cautelosos no ato de comprar, né? Então é muito comum, eu não posso comprar agora não, mas se fizer em 3 vezes, eu até compro. Passo o cartão e vou comprar aquela coisa que eu estou achando bacaninha. E na hora você se sente tão seduzido pela propaganda, pelo marketing que tem em cima daquele produto e pelo apelo que ele vai agregar em você, seja a marca de uma roupa, um carro ou o que for, né? Então você acha que aquele elemento pode ser um aparelho celular, o que seja, uma roupinha, qualquer coisa. Então você não pensa, você vai como um predador louco. Nós estamos em condições inferiores aos passarinhos, aos gatos, aos tubarões, às onças, aos leões. A gente é menor do que eles, porque eles têm cautela quando eles vão predar suas presas. E nós não temos. A gente come, a gente vai para o sexo, a gente consome, compra, sem cautela. A gente não tem esse equilíbrio dentro da gente. E isso gera consequências desastrosas. Contas, né, enormes para pagar, um monte de boleto, cartão de crédito, cheque especial, um monte de coisa. E isso torna a vida da gente assim mais tensa, mais ansiosa, por estarmos mais tensos e ansiosos
A gente trava o diafragma, que é um músculo que tem aqui na base do peito, do tórax, e você fica com aquela respiração de cachorrinho. Isso causa um problema, e esse débito de oxigênio em todas as células do seu corpo gera problemas complexos. Seu sistema imunológico cai, isso traz consequências para você graves. E porque não temos equilíbrio, não temos cautela, não temos sensatez para avaliarmos as situações. E aí eu vou trazer uma palavra para você, que vale a pena você prestar atenção nela, e é uma palavra que eu não vou inventar, mas ela não existe no dicionário comum. Essa palavra é psicoscópio. Psicoscópio. Né? Eu estou dividido em duas partes porque psique, em grego, significa alma. Em latim, seria ânima. Então, psique, alma. Escopo, ou escopos, agora eu não me lembro, é também uma palavra que vem do grego, que significa observar. Então, telescópio, a gente observa algo que está longe. Microscópio, a gente observa coisas pequenas. E o psicoscópio que eu estou... Na verdade, eu não estou inventando, eu já li essa palavra na literatura espírita. E o Chico Xavier, em um de seus livros que ele psicografa, né, que é o André Luiz, ele usa essa expressão, psicoscópio, que no plano espiritual haveria essa ferramenta, esse aparelho que dá para medir qual é a quantidade de luz, em que nível de elevação espiritual se encontra uma pessoa. Mas esse aparelho não existe aqui no nosso mundo físico. Então, estou colocando aqui como algo inventado, que não foi inventado por mim. Psicoscópio é uma forma da gente observar a alma da gente. Então, eu vou dizer que nós temos dois elementos que podem ajudar você a observar a sua alma. Um elemento que pode ser um excelente psicoscópio é o seu corpo. Então, se você faz parte aí desses 60% de pessoas que se encontram acima do peso, o teu corpo está dizendo para você, você não tem tido cautela, equilíbrio, sensatez no ato de você se alimentar. Então, o corpo é um elemento, é uma ferramenta maravilhosa para você saber como está a sua alma. A quantas anda, né, o seu pensamento, o seu sentimento, as suas emoções, como você é. Então, se você sente dores no corpo, talvez você esteja sentando errado no sofá. Ou se você sente alguma azia, algum refluxo, talvez você esteja comendo algo que não seja legal. Ou se você não consegue conciliar o sono ao deitar, porque você está muito agitado, talvez você esteja levando uma vida agitada, né? Porque o que é o sono? É a extensão da vigília. Então você não pode ter uma vida agitada durante o seu dia e querer ter um sono tranquilo ao se deitar. Não, uma coisa é uma extensão da outra. Para você ter a capacidade de dormir tranquilamente, você tem que ter uma vida tranquila durante o seu dia. Não apenas em um dia, mas na sequência dos seus dias. Então, se você procura organizar, disciplinar, serenar as suas ações, o seu comportamento, educando, né, a sua forma de se alimentar, a sua forma de respirar, como diz o cacique Seattle. Tem um amigo meu, Carlos Eduardo, que mora lá em Seattle. Gostaria que ele visse esse vídeo, né, já que ele não está aqui conosco. Está a Maia, né, e a Márcia. Né? Maia, eu acho que
tornou-se minha seguidora e eu dela no Instagram, nesse dia de hoje. É um prazer estar recebendo você aqui, Maia. E a Márcia também, que já acompanha essas lives. Pois é. Então, esse cacique Seattle estava falando sobre como o homem branco perdeu a sua capacidade de respirar. Então, nós temos dois aparelhos para medirmos o nosso como se encontra a nossa alma aqui dentro. Uma é o corpo e a outra é o comportamento, né? Eu digo que a gente vive olhando para frente, mas se a gente tem aqui 3 retrovisores, 2 laterais e um aqui em cima no carro. Claro que a parte maior é a do para-brisa, é do vidro, para onde a gente está indo. Então a gente tem que ter um para-brisa grande. Mas é bom de vez em quando ver o que a gente fez, como a gente está, como tem sido o nosso comportamento em relação a nós mesmos, como eu cuido do meu próprio corpo, como é a minha relação com as pessoas e com o mundo à minha volta. As pessoas que estão ficando para trás, né, nos dias que se passaram, elas guardam rancores, mágoas, raivas de mim por algo que eu fiz de ruim contra elas, então isso vai reverberar na minha alma de uma forma ruim. Agora, em vez de espinhos, eu deixei pétalas de flores lá atrás, eu pratiquei o bem, eu fui uma pessoa boa, e as pessoas falam, pô, Joaquim passou aqui, pô, teve aqui, pô, ele é uma pessoa bacana, uma pessoa boa, ele fez coisas legais, ajudou a gente. Então isso, quando eu olho no meu para-brisa aqui na frente, é bem provável, é certo, na verdade, que eu vou chegar num lugar legal, porque eu deixei coisas. O meu rastro é perfumado, é um rastro legal. As pessoas ficaram felizes. Claro que eu não vou querer ter a pretensão de agradar todo mundo, mas eu não causei mal a ninguém, eu não fiz mal a ninguém. Se alguém não gostou de mim, tudo bem, mas eu não fiz mal àquela pessoa, eu pratiquei o bem. Então, se aquele meu rastro atrás é um rastro bom, e se eu tenho um comportamento sereno, equilibrado, cauteloso, é natural que eu vou conseguir dormir melhor, que eu vou ter uma alimentação mais pausada, eu vou saborear mais o gosto da água, né? Eu sei que a água é insípida, mas eu vou sentir aquela água descendo, hidratando as minhas células, no simples gesto daquela água descer pelo meu aparelho digestivo ou trato digestivo, como os médicos gostam de chamar agora. Então, eu vou tendo mais percepção, o meu cognitivo vai melhorando, a minha relação com as pessoas vai melhorando, com o mundo à minha volta, mesmo que eu não more numa campina, numa mata, numa floresta ou numa aldeia de índios. Mesmo que eu viva numa cidade tensa, né, como é as grandes cidades, existem as tensões, mesmo no meio de coronavírus, Covid-19, no meio disso tudo, eu posso ter uma vida mais equilibrada e esparramar à minha volta uma energia boa e isso levar uma vibração legal para as pessoas que se encontram à minha volta. Então eu tenho 2 psicoscópios. Um é o meu próprio corpo. Eu posso, através do meu corpo, perceber se ele está... Claro que eu percebo no meu corpo um certo desequilíbrio. Eu queria que meu corpo tivesse mais equilíbrio, mas eu vou procurando melhorar minha postura, minha alimentação, a maneira de eu dormir, de eu conduzir minha vida de uma forma melhor e o meu corpo agradece. Né? Eu procuro melhorar, porque ainda tem muito caminho pela frente. Né? Receber mais o prana, né? Que é um elemento que tem no ar, são elementos energéticos que tem no ar, né? É uma energia vital que tem no ar, que vai me dar uma energia melhor no meu corpo, na minha alma, no meu comportamento. Então, meu corpo vai agradecer e meu comportamento vai ser mais sereno. E aquilo que a gente estava falando agora há pouco, eu vou comer melhor, não vou ter essa ânsia
de ter relacionamentos sexuais compulsivos e não vou ser nenhum escravo do sexo e não vou ter que comprar tudo que tem pela minha frente só porque eu estou com algum dinheiro no bolso ou ainda tenho uma capacidade de endividamento para comprar mais alguma coisa à prestação. Eu não vou estar nessa ânsia, nessa sangria desatada, não vou estar nisso, eu vou estar mais tranquilo. Então, eu posso comprar aquilo, mas eu posso não comprar aquilo também. Para que eu vou comprar, né? Deixa aquilo lá, não tenho tanta necessidade e com isso eu vou ter uma vida mais confortável. Agora, quantas vezes a gente vê pessoas, né, que pode ser você mesmo, que posso ser eu mesmo, que não consegue ouvir essas coisas dentro de si mesma e acaba culpando o mundo à volta delas, né, como eu coloquei aqui, porque as pessoas e o mundo atrapalham o nosso caminho. Eu vou dizer uma coisa para você, nós somos autossuficientes para atrapalhar o nosso próprio caminho, né? E a gente tende a botar a culpa nos governos, nas pessoas, né? Fulano que está me atrapalhando a minha vida, fulano é que me perturba, é meu chefe, é meu filho, é minha família, é meu marido, é o prefeito, é o governador, é o presidente. A gente acaba colocando a culpa nos outros, mas a gente nem consegue se dar conta das coisas que nós mesmos fazemos conosco mesmo, né? Esse cacique Seattle, ele escreveu uma carta para o presidente, na verdade, ele respondeu uma carta ao presidente dos Estados Unidos que queria comprar as terras daquela aldeia de índios, né? Não sei se eram apaches, mas eram índios americanos. E aí, a carta é a coisa mais linda do mundo, né? É só botar carta do cacique Seattle, né? E, traduzindo aí, como se escreveria em português, ao presidente dos Estados Unidos. Aí você vai ler a carta inteira, é uma coisa linda. Eu não vou ler a coisa toda aqui porque é uma carta bem grande, mas é uma obra-prima, né? Eu vou ler um pedacinho só da carta que eu anotei aqui. Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco. Nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de flores na primavera ou o bater de asas de um inseto. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago e o próprio vento limpo por uma chuva diurna ou perfumado pelos pinheiros. A carta continua, depois ele segue num pedaço mais à frente. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O homem branco não sente o ar que respira, assim como um homem agonizante é insensível ao mau cheiro. A carta é muito linda, né? Ele dizendo para o presidente dos Estados Unidos que ele não pode vender aquela terra, ele não pode vender aquilo, né? Ele tem uma outra relação com a terra, é uma relação de ligação, de vínculo com a terra, de agradecimento à terra. Ele se sente como parte da terra, né? É como se aquilo ali, ele fala isso em um outro pedaço, é como se aquilo fosse uma teia e eles, índios, e todos nós, somos fios dessa teia. Então, como que a gente pode vender um negócio daquele? É uma carta belíssima. Então, é interessante você pensar que você é uma parte do mundo, de todo o universo. Né? Tem uma outra poesia muito linda, eu não me lembro o autor, peço perdão a ele, que ele fala assim, nós não podemos magoar uma flor sem entristecer uma estrela. Eu não posso ferir uma flor, eu não posso ferir uma flor sem magoar uma estrela. É tudo
parte do mesmo universo. Então nós somos parte disso tudo. O problema é que o homem se acha como um elemento à parte do universo. Ele não se sente como parte. E por não se sentir como parte, ele se perde e fica estanque de todo o processo. Então, essa mensagem de hoje é para você saber e para você se dar conta, não precisa nem ir lá nas estrelas, não, mas você é uma parte do mundo à sua volta. E você não pode ferir uma pessoa desse lado sem entristecer uma pessoa daqui. Você não tem como ser grosseiro com seu vizinho e seu filho ficar feliz com isso, se ele é uma criança. Então, essa relação, se a gente se ajuda mutuamente um ao outro, a gente vai acabar formando uma teia legal. E aí a gente vai sentir as coisas. O nosso corpo vai estar legal, o nosso comportamento vai estar legal. A gente vai sentir a vida pulsando dentro e fora de nós e vamos viver legal. É isso aí, Maia, é isso aí, Márcia. Foi um prazer estar aqui com vocês. E amanhã, às 8h08 da manhã, estaremos falando mais alguma coisinha nesse sentido. Um forte abraço e até amanhã.